Série Minha Arte, uma homenagem aos grandes mestres da arte alagoana. Um valioso registro histórico sobre o fazer popular, a vida e a obra de artistas que levam o nome de Alagoas para o mundo. Uma série que reconhece os artesãos de várias partes do nosso estado, de 3 a 14 de julho, na TV Mar. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. João Carlos da Silva virou o João das Alagoas. Ele é o mestre da cerâmica responsável por recriar o boi do Bumba Meu Boi, peça tão comum na arte popular brasileira. Suas peças também traduzem as histórias do folclore nordestino e conquistam admiradores em várias exposições por todo o país. Sua inspiração vem de outros artistas nordestinos e, claro, o grande mestre Vitalino. Na série Minha Arte, o João das Alagoas falou do início de seu trabalho, suas conquistas e também do orgulho em ser mestre artesão de Alagoas. A minha infância em Capela foi como assim, naturalmente, como toda criança, né? Brincar. A minha brincadeira sempre foi com arte, né? Já na minha infância, eu comecei a modelar as figuras de barro, eram os cavalinhos. Eu lembro que o meu avô tinha uma merceariazinha lá no centro de Capela e eu fazia os cavalos, boizinhos, e botava em cima do balcão daquela época, né? E as pessoas que iam comprar ficavam admiradas com aquelas figurinhas de cavalo, de boi. E aí foi onde, já na minha infância, nos meus 4, 5 anos, já comecei a modelar essas coisas, porque na época não tinha brinquedo fácil, né? Como tem hoje. Então, eu já inspirado nos boi, que a gente, nos dias de sábado, passava os caras levando os boi para o matadouro e era não tinha carro naquela época, então eu levava e sempre via os bois no cercado, o cara tirando leite da vaca, e aí sempre vinha na minha cabeça essas coisas, detalhe do interior, né? Na minha infância, e aí eu já comecei com o barro, que no barro a gente começa a fazer bolinhas para petecar, né? Que chama. E tudo no início da vida da criança naquela época era com barro, né? As brincadeiras. O despertar na arte, como eu falei anteriormente, sempre foi a gente já vê aquilo que está ao redor da gente. E eu me lembro que o meu despertar já foi na escola, né? Aquele livro de história que tinha aquelas figuras dos... eu me lembrei, esqueci o nome agora, dos bandeirantes no livro. Então eu copiava de lado, na página, tinha aquela página, o lado branco, e eu copiava aquelas figuras dos bandeirantes. Quer dizer, eu já de criança eu modelava, desenhava e foi assim, tudo já na minha vida comecei com arte, gostar de arte, né? Na minha infância para a adolescência, eu sempre, através dos livros, eu via trabalho de Van Gogh, aqueles pintores europeus, né? Van Gogh, Rembrandt, tal. Eu me inspirei muito nele. Depois, eu ficando mais, chegando para os meus 10, 15 anos, eu comecei a ver também trabalho do Brasil. Um dos artistas que eu gostei muito era o Almeida Júnior, que é um pintor paulista que pintou o cara pincando fumo, que é uma tela muito famosa, tem nos livros hoje de arte das escolas. E com o tempo eu fui começando a gostar de arte popular
e me inspirei muito no mestre Vitalino, né? Com o barro, ele para mim foi a maior inspiração. E esse é o único a me inspirar mesmo na arte popular no barro. Esse nome, o João das Alagoas, ele não foi eu que criei esse nome. O meu nome, eu assinava nas telas que eu comecei a pintar também, eu pintava e assinava João Maravilha, porque antigamente tinha um jogador, até estou parecendo mais com ele agora, os dentes, um jogador chamado Fio Maravilha, né? E aí os caras botaram o meu apelido de Fio Maravilha, aí eu nas telas comecei a assinar João Maravilha. Mas aí uma exposição que teve em São Paulo, um pintor famoso que faleceu, ele era até pintor e marchand também. Ele era português e ele viu aquele nome, não achou interessante, João Maravilha. Ele disse, João, bota o teu nome João das Alagoas, que a minha esposa ela é de Araraquara, São Paulo, o nome dela é Edna de Araraquara, e esse nome João das Alagoas vai pegar. E realmente, quando eu comecei a assinar João das Alagoas, as pessoas viam meus trabalhos e aí imaginava que João das Alagoas era um cara velhinho, na época eu era novo, né? Aí começaram a valorizar mais pelo nome João das Alagoas, que imaginava que era um cara velhinho já, né? Aí esse nome, na realidade, quem criou foi um pintor, Zé Cordeiro, que é falecido. Ele era português e a esposa dele de São Paulo. Então foi aí que surgiu esse nome João das Alagoas, que beneficiou muito na minha carreira de arte. O guerreiro, né? O guerreiro ele é muito... Porque, para mim, o guerreiro é uma arte genuinamente alagoana, né? Se você vai nos museus do Brasil inteiro, que você vê um chapéu de guerreiro lá, tenha certeza que é de Alagoas. E eu me lembro no meu tempo de infância, que hoje a gente não vê mais aquela beleza dos palanques, que no interior faziam um palanque para o guerreiro e o pastoril dançar. E eu tenho aquelas imagens daquele pessoal dançando, até pessoas conhecidas do lugar, que geralmente o guerreiro era daqui do Rio Largo, e então do Pilar, e ia dançar lá em Capela nas festas juninas, nas festas de fim de ano e Natal e fim de ano, né? E era aquela beleza os trajes, aquele traje colorido, e me inspirou muito. Para mim, o guerreiro é o principal. O Bumba Meu Boi hoje, que faz parte do guerreiro, né? É uma figura de guerreiro, foi que me inspirou a trabalhar. E hoje a minha vida com arte foi ele, né? Mas, na verdade, essa figura foi criada por um artesão lá de Pernambuco, que foi o Zé Caboclo, né? Eu só criei um estilo diferente em cima dele, mas, na realidade, ele foi criado lá em Pernambuco pelo Zé Caboclo, que é o pai de uma escultora famosa, que é a Marliette. Ele foi o meu, Vitalino, foi o meu inspirador, né? E a diferença das peças dele é que ele é mais primitivo, né? É um artista ingênuo e, para mim, é o melhor no barro do Brasil. Mas, em termos de criatividade, eu acho que ele ganha de mim, porque se você for olhar a quantidade de peças criadas pelo mestre Vitalino, é imensa, né? E a gente se inspira nele, né? Não tem nem como... como o Pelé e um jogador que está começando agora, né? Mas me inspirei muito nele. Para mim, ele era o melhor artista, né? Hoje eu penso mais, me inspiro no nosso folclore alagoano, não só no folclore, mas na vida cotidiana, o camponês, o vaqueiro, o cara do campo, o próprio ceramista, né? E tudo aquilo que nos rodeia, né? Do nosso estado, que é rico em tudo. Eu digo sempre, o artista alagoano, ele não precisa tanto ele
se esforçar, ele vê em volta muitas coisas. É na natureza, é nas praias, nas frutas, é no folclore, é na convivência das pessoas, é nas pessoas ídolos, escritores, cantores, né, que a gente tem, a gente se inspira nele, muita coisa boa. A minha primeira exposição foi em São Paulo com um quadro, né, que eu pintava a tela. E para mim foi assim uma coisa que me deu vontade de viver de arte, né? Eu não imaginava viver de arte, eu sempre quis fazer arte, né? E essa exposição de São Paulo deu um empurrão e para mim a primeira exposição me deu a esperança não de viver de arte, mas de continuar fazendo arte, né? Pela divulgação que teve no estado, né? Quando foi em São Paulo, lá começaram a divulgar e Alagoas também começou a divulgar essa exposição, eu sendo o principal, né, porque sendo alagoano. Principalmente para eu que não imaginava nunca viver de arte, né, e hoje ela é reconhecida. Para mim é como ganhar na loto sozinho, né? É uma coisa assim, fora de sério. Eu não imaginava hoje de dizer que tem uma casa, que crio meus filhos até os netos hoje com esse trabalho, né? Devido a essa acessão à arte. Tá hoje em livros que tem o próprio Vitalino, que é o meu ídolo, eu estou lá junto dele, às vezes na página do livro, né? Isso é bom demais. Isso foi, me sinto assim, me sinto feliz, né, de saber que foi com uma coisa que eu comecei lá, fazendo os bonequinhos de barro, e o tempo foi passando e eu fazendo por prazer, e hoje vivo desse trabalho e a premiação é o reconhecimento que você fica na certeza que está bem, né? As coisas estão dando certo. Aí você às vezes pensa até que fica na dúvida, isso vai ser até quando, tal, mas quando você ganha um prêmio, aí você está vendo que a coisa está indo bem e é uma coisa eterna, né? João das Alagoas, professor, ele hoje, na realidade, ele dá algumas orientações, porque os alunos que aprenderam comigo hoje já são os meus professores, meus e dos que chegam lá. Quando eu iniciei foi com uma aluna que hoje ela vive em Capela, mas não seguiu, né? A aluna que deu certo foi a Sil, que não foi uma das primeiras, mas foi a que conseguiu, ela e o Leonilson, seguir, né? Porque vieram muitos alunos, né? Mas muitos não seguiram, né? Para mim, o aluno que importante é aquele que acreditou e ficou, né? Então, hoje, esses que estão comigo, eles são, além de ser professor dos que chegam, e eu só oriento em alguns detalhes, eles também me ensinam, né? Algumas coisas eu tiro, que às vezes a gente não sabe tudo, né? Eu fico assim, imaginando que eu ainda... Parece que é mais um incentivo a eu seguir mais. Aquele elogio, para mim, como diz, continue. Nós temos dois tipos de cliente, né? Nas nossas criações, a gente hoje vai pelos clientes. Como na realidade o trabalho, não vamos ser modestos, mas o trabalho hoje da gente é mais comercial, né? A gente vivemos. Embora de vez em quando eu faço para exercer a mente, né? Exercitar a mente, fazer peças diferentes, mas a gente vai pelo cliente. E às vezes o próprio cliente diz que manda eu criar uma coisa diferente, aí eu crio. Mas quando eles pedem um tema que eles gostam muito do nosso folclore, o guerreiro, João, faço guerreiro,
pastoril a cavalhada, aí eu faço. Mas quando eles dizem, tema livre, você fica à vontade, aí eu crio coisas diferentes. Hoje a arte popular de Alagoas, ela está bem, devido ao esforço dos próprios artistas. Por exemplo, nós hoje devemos muito ao seu Fernando da Ilha do Ferro, ao seu Manuel da Marinheira, né, que foi os ícones daqui da arte popular, e essas pessoas inspiram, né? E aí lutaram e sofreram pela arte, e a arte popular cresceu na realidade com os órgãos públicos ajudaram também, vendo o esforço, né? Porque, os governos eles só ajudam quando vê que o trabalho está indo bem. Então aí eles dão a sua iniciativa devido também ao esforço mais dos artistas. É como eu digo, na realidade hoje eu sempre falo, foi Vitalino que me inspirou. Senão hoje a gente vai olhar, ver a história dele de dificuldade, do seu Fernando, do seu Manuel da Marinheira, já não foi tanto, né? Ele teve pessoas que reconheceram o trabalho dele, como tem um museu lá em Boca da Mata. Então, a arte popular, na realidade, é por conta do esforço desses mestres, né? Que hoje a gente seguiu eles. Eu quero ser lembrado no meu estado, né, que para mim não existe outra coisa melhor. As pessoas vêm do outro lado do mundo para ver as nossas praias. A gente chega nos aeroportos, quando diz que é de Alagoas, o pessoal diz, eu tenho inveja de vocês, por causa daquelas praias, daquele lugar de Alagoas. Então eu quero ser lembrado como um artista alagoano, João das Alagoas, e de Capela. Representa o patrimônio vivo para mim. Ele veio selar a minha segurança de viver de arte, né? Porque além de ter o certificado como patrimônio no papel, também vem com o honorário, né? Que é uma segurança hoje. Eu até digo, eu não sei qual foi o governo o cara que deu essa ideia de ter o patrimônio vivo e pagando, porque geralmente era patrimônio, mas não tinha, era depois que você só era patrimônio quando você morria, né? Hoje, né, patrimônio vivo e mais com a segurança financeira, né, que não é muito, mas se torna se torna tudo, né? Não é muito, mas se torna tudo, porque você reconhece que o que você faz tem um valor emocional, mas tem um financeiro também, né? E isso, patrimônio vivo para mim, o maior prêmio. Eu gostaria que todos os artistas populares de Alagoas chegassem a ganhar esse prêmio também, que é bom demais, é uma segurança a mais. Série Minha Arte, uma homenagem aos grandes mestres da arte alagoana. Um valioso registro histórico sobre o fazer popular, a vida e a obra de artistas que levam o nome de Alagoas para o mundo. Uma série que reconhece os artesãos de várias partes do nosso estado, de 3 a 14 de julho na TV Mar. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.